A Voz dos Açores, com Graça Castanho. Aqui estamos nós, mais uma vez, para um novo programa da Voz dos Açores, a partir dos estúdios da SMTV em Ponta Delgada. Temos connosco o Dr. Pedro Paulo Câmara, um homem das letras, chefe de agrupamento de escuteiros, professor, formador, estudioso, etc. Caro colega, caro amigo de longa data. Eu começava por lhe perguntar o seguinte: nos últimos anos tem publicado muitos livros, tem escrito muito. Como é que se autodefine? É escritor ou é um poeta? Bom, antes de mais, Graça, muito obrigado por me teres convidado para estar aqui convosco na São Miguel TV e para, pelos vistos, ser também voz dos Açores. A pergunta que formula não é fácil de se responder. Eu próprio continuo a tentar perceber se efetivamente serei um escritor, que é um termo bastante mais abrangente, ou um poeta, alguém que está confinado à poesia. A prática dir-me-ia que eu não sou só poeta porque já publiquei prosa. Mas se pensarmos e se lermos a minha prosa, conseguimos verificar que efetivamente a poesia está lá. Uma prosa poética. Uma prosa poética, precisamente. Portanto, eu creio que mesmo escrevendo prosa, serei sempre um poeta. Mas já nasceu poeta? Sente que nasceu poeta? Ou escritor? Ou escritor. Diz o provérbio que de poeta e de louco todos nós temos um pouco. Felizmente eu tenho as duas coisas em quantidade suficiente para continuar a desafiar-me e a escrever todos os dias. Se eu pensar na minha infância, creio que sempre fui um apaixonado pela palavra. Se isto me faz crer que efetivamente serei, ou acho que sou um poeta desde pequenino, é capaz, porque amo a palavra, amo a poesia, amo aquilo que ela possibilita, as viagens que ela oferece. Portanto, creio que sim, desde pequeno que me vejo a escrever e que me vejo essencialmente a ler, porque era um consumidor compulsivo. Desde que eu encontrei, lá no fundo, nos confins do granel da minha avó, uns textos da década de 40 e de 50, manuscritos, escritos pela mão da minha avó, com uma caligrafia lindíssima, que eu decidi que a partir daquele momento eu honraria aqueles textos. E assim sendo, li, escrevi, e hoje em dia continuo a fazer isso sempre. Mas não basta honrar esse legado, que certamente será muito forte. Escrever exige muito trabalho, não é? Muito conhecimento. Eu acredito que nós só conseguimos escrever bem se lermos muito. Portanto, o início da caminhada será exatamente este: lermos, conhecermos muitos autores, conhecermos muitas técnicas de escrita, termos um leque de vocabulário bastante bom, bastante grande e conseguirmos depois aplicá-lo. E escrevermos, relermos muito aquilo que nós próprios escrevemos e distanciarmos daquilo que nós escrevemos, porque muitas vezes nós somos contaminados por aquilo que nós colocamos no papel. E se nós estamos contaminados, depois o nosso olhar não será imparcial. E nós precisamos que ele seja imparcial para que algo seja publicado. Portanto, é preciso passar por estas fases todas e nós muitas vezes tentamos saltar as fases. Quando nós saltamos alguma fase, alguma coisa não correrá bem, seguramente. E é-se punido, de uma forma ou de outra. É-se punido socialmente, é-se punido pela crítica, é-se punido pelos nossos pares, mas a punição pior é aquela que nós próprios infligimos a nós. Mas aí, nesse contexto, desempenha um papel importantíssimo a formação académica e universitária, a que teve acesso, não? Sim, sem margem para dúvida. Eu acredito que existem grandes escritores, bons escritores, que têm uma determinada forma de ver o mundo e de revelar o mundo, de expressar o mundo, que não frequentaram um curso superior, ou pelo menos que não frequentaram um curso superior da minha área. Eu tenho a vantagem de ter entrado para a universidade no curso que eu desejei, português e inglês ensino, e o facto de ter entrado para este curso na Universidade dos Açores ofereceu-me um conjunto de habilidades que me permitem escrever e rever aquilo que eu escrevo. Portanto, neste contexto, é óbvio que a formação académica é uma mais-valia no meu caso particular. Existem outros, existem bons médicos, existem bons psicólogos que escrevem bons textos, boas narrativas, bons romances e boa poesia. E a literatura nacional tem N exemplos destes. Sim. Universal. Universal, sem dúvida. Há sempre gente que não vem das áreas específicas da língua ou da literatura e que se revelam grandes referências internacionais.
O que é que o Pedro Paulo tem vindo a publicar nos últimos tempos? Vejo aí alguns livros, será que quer partilhar connosco algumas das suas publicações? Eu estimo muito a minha primeira publicação porque é para mim, e foi para mim, um ato de coragem. Talvez possa mostrar para as câmaras. Perfumes. Esta é a primeira obra e é o reflexo de vários anos de maturação, de escrita e de autoconvencimento, ou seja, eu a convencer-me de que poderia efetivamente publicar. Antes de ter esta coragem, eu acreditava que só grandes génios tinham acesso às editoras e às publicações e que seria uma ousadia da minha parte submeter ao crivo de todos aqueles que eu quisessem fazer aquilo que eu escrevia. Mas eu recordo com alguma modéstia o trabalho que nós desenvolvemos na nossa disciplina de didática da língua portuguesa. O que é que nós aprendíamos dessa disciplina? Qualquer pessoa tinha condições para ser autor ou autora, se tivesse esse sonho e se tivesse essa capacidade. Verdade. Muito escrevemos nós, já como autores e autoras. E o que está nesta obra não é o reflexo de tudo aquilo que eu escrevi, mas sim o reflexo de muita aprendizagem que foi desenvolvida ao longo da vida e ao longo do curso, obviamente, porque as duas coisas caminham passo a passo. E em 2011 decidi publicar o Perfumes. Vou ser muito sincero, não enviei para muitas editoras o manuscrito porque tinha medo de escutar a palavra não. E quando nós caminhamos em direção ao desconhecido, nós temos que ser muito cautelosos. Eu fui muito cauteloso, enviei apenas para 3 editoras, tive 3 respostas afirmativas, o que foi bastante bom e excelente para o ego, verdade seja dita, não é? E então, para quem está a começar, isso foi fantástico. Portanto, foi 100 em 100 daquilo que seria possível. E é óbvio que o facto de receber 3 respostas afirmativas alimentou-me também e alimentou esta vontade interior. Se tivesse obtido 3 respostas negativas, é verdade que não desistiria, pelo menos à primeira, mas ficaria muito mais receoso. Depois de nós levarmos alguns socos no estômago, não nos entregamos da mesma forma. Portanto, foi uma experiência muito interessante e ainda por cima escolhi apresentar o livro publicamente na casa que me havia acolhido durante vários anos e o livro foi apresentado pela primeira vez na Universidade dos Açores, no auditório da Universidade dos Açores. E foi fantástico. E depois de Perfumes, que obras surgiram? Depois de Perfumes, eu estava muito ainda consciente dos meus títulos, daí o título do Perfumes. Caminhamos para o Saliências, porque efetivamente é a forma como eu sinto a poesia, e a poesia emana de nós, de qualquer um de nós, mesmo que nós não tenhamos consciência disto. E este livro só saiu 2 anos depois. Saliências porquê? Há texturas? Há texturas e não passa despercebido. E efetivamente a poesia faz parte de nós, faz parte do nosso dia-a-dia. Tudo dependerá da forma como nós olhamos para o mundo, da forma como nós sentimos o mundo. E a poesia está mesmo ali, palpável, nós conseguimos vê-la, conseguimos tocar-lhe e ela é muito, muito interessante. E por isso é mesmo uma saliência. Ela destaca-se daquilo que seria normal, padronizado, banal. E a poesia não é de forma alguma banal. Ela tem Mas sabemos que a poesia é um produto cultural, não é natural. A poesia é efetivamente um produto cultural. Mas o que é o homem se não um produto cultural? Mas o produto ser humano, e produtor. O ser humano, não só o homem. Humano. Sim, sim, o ser humano, na sua totalidade. Não o homem, não é um indivíduo do sexo masculino. Aliás, nós temos provas nos Açores, excelentes escritoras, não poderia ser só o homem de forma alguma. Mas, efetivamente, saliências, porque eu queria que esta obra tocasse as pessoas e que não lhes fosse indiferente. Pronto, que eles tivessem a oportunidade de folhear o livro, de ver o livro. Então nós aí nesses textos, quer em prosa, quer em poesia, temos vivências e sentimentos universais, passíveis de serem aplicados a qualquer ser humano? Independentemente... Ou temos questões arquipelágicas muito específicas? Eu creio que, na maioria das minhas obras, e vamos escolher por enquanto o romance histórico, nós podemos encontrar textos que são bastante universais. É óbvio que eu hoje lerei este texto e ele dir-me-á algo, e daqui a 3 meses eu poderei ler o mesmo texto e ele dizer-me uma coisa completamente diferente, porque eu também já estarei diferente. O contexto será totalmente diferente. Eu creio que, independentemente do tempo e do espaço, todos nós conseguiremos encontrar-nos na maioria destes textos. Portanto, são bastante universais. Não posso negar que o facto de ser açoriano e de viver semi-confinado numa ilha,
rodeado de mar por todos os lados, isto não esteja presente nas minhas obras. É óbvio que mesmo isso consegue ver-se no vocabulário, depois à distância, olhando para os textos, existem muitos termos que nós poderíamos perfeitamente e conscientemente relacionar com os Açores e com a ilha. Com as nossas vivências. Com as nossas vivências, com a nossa realidade imediata. Mesmo a vontade de partir, a vontade de nos outrarmos, a vontade de sair. Tudo isto está refletido naquilo que eu escrevo e é impossível isto também não ser um pouco açoriano. Avançando então nas publicações, temos aí uma coletânea. Temos uma coletânea. Esta coletânea é o meu trabalho mais recente, é a minha colaboração mais recente. Será que podemos mostrar? Podemos, com a certeza. capa da coletânea literária? É uma capa que eu gosto bastante e é uma coletânea da Academia de Letras e Artes de Portugal, da qual eu faço parte como académico correspondente desde 2017 e foi uma honra gigantesca, principalmente neste momento por ser o único açoriano e poder estar a representar os Açores na Academia de Letras e Artes de Portugal. Então tem textos nessa coletânea, textos seus nessa coletânea. A coletânea não é sua. Não, a coletânea não é minha, eu sou um dos participantes, um dos poucos participantes que decidiu fazê-lo com poesia, portanto está a meio-meio, e todos os poemas que aqui estão presentes são dedicados precisamente à ilha. Sendo eu o único açoriano e tendo uma vivência e uma experiência arquipelágica e insular, decidi que seria bastante interessante oferecer também aos meus colegas da academia, aos restantes académicos, um pouco dos Açores e um pouco do sabor açoriano. Esta visão insular, muito precisamente. bem. Partimos então agora talvez para Cinzas de Sabrina, prosa em prosa. Prosa, precisamente. O Cinzas de Sabrina é o meu romance histórico. Eu ainda não me aventurei mais, pelo menos para já, porque isto requer muito trabalho. Muita investigação. Muita investigação, precisamente. O Cinzas de Sabrina é um romance cuja ação se passa em 1811, na Ilha de São Miguel, e ao largo da Ilha de São Miguel, numa embarcação do governo de Sua Majestade, que se chamava precisamente HMS Sabrina, daí o Cinzas de Sabrina, e é o nome desta embarcação que dará depois a denominação... Uma embarcação real. Uma embarcação real, exatamente, com uma tripulação real, alguns dos quais são alguns dos meus personagens, e então seria precisamente esta embarcação que depois daria origem ao nome da Ilha Sabrina, que surgiu ao largo dos Ginetes e dos Mosteiros, e que depois o mar se encarregaria de eliminar ao longo dos tempos. É uma ilha mítica ou existiu na realidade? Existiu na realidade, fruto de uma erupção vulcânica que ocorreu ao largo da Ferraria, mas como era feita de escória vulcânica e de cinza, depois acabou por dissipar-se, mas que poderia ter originado um problema diplomático internacional, porque os ingleses chegaram lá com a bandeira e colocaram a bandeira de Sua Majestade e tomaram aquilo como sendo seu. O livro traduz essa dinâmica? O livro traduz precisamente esta dinâmica, mas vai para além desta dinâmica. Portanto, fala do mito que se mantém até hoje? Fala do mito, fala desta décima ilha? Não necessariamente da décima ilha, mas do peso de estar preso numa ilha e de estar preso numa embarcação que é por si só também uma ilha ambulante. E também das vicissitudes da própria vivência das ilhas que existem, mas também podem desaparecer. Precisamente, e depois nós não nos podemos esquecer que a ação passa-se em 1811. A realidade de se viver numa ilha é totalmente diferente da realidade de hoje em dia. Portanto, eu gostaria precisamente de revelar um pouco do que é isto de estar fechado e de ser quase incapaz de escapar aos limites coercivos que a ilha oferece desde a nascença. E essa seria a ilha mais próxima de São Miguel? Porque nós temos grupos mais próximos e realmente temos Santa Maria, assim far-se o tal triângulo que acompanha as ilhas do Grupo Central, mas tendo desaparecido, lá se foi a Ilha Irmã. Lá se foi a Ilha Irmã, mas a Ilha Irmã está na nossa memória e está também na toponímica. Nos Ginetes existe a Rua da Ilha Sabrina, portanto isto faz com que nós não nos esqueçamos e pelo menos que aguçemos a curiosidade de todos aqueles que por lá passam e tentar compreender que ilha é esta. Convém talvez referir que estamos na presença de um homem orgulhosamente nascido nos Ginetes. Então, talvez possamos falar das outras obras. Das outras obras eu aproveitava apenas para, já que a Graça referiu os Ginetes, dizer que, efetivamente, o facto de ter nascido nos Ginetes moldou a minha forma de ver o mundo e de me expressar. Porque, desde pequeno, que eu me lembro das embaixadas
tipicamente da minha freguesia, das peças de teatro típicas da minha freguesia, às quais nós tínhamos acesso de forma totalmente gratuita, dos cantadores ao desafio da minha freguesia. E isto aos poucos foi se entranhando no meu ser. E que embaixadas são essas? Está a falar de... Geralmente De que prática? Geralmente na nossa freguesia, principalmente num momento em particular, na festa que é da Filarmónica, portanto é uma festa popular, existia um grupo de cavaleiros que desfilava pela rua e no momento do desfile etnográfico, do cortejo, declamava poesia. Portanto, geralmente oitavas ou sextilhas populares, mas absolutamente lindíssimas e que são um marco histórico porque revelam uma forma de ver, de ser e de estar no mundo da população dos ginetes e que não está afastada de todos os outros. Portanto, é uma forma mesmo muito interessante de se fazer poesia popular, literatura popular e de se estar, efetivamente, em comunidade. E é isto também que me fez começar a escrever. Portanto, eu tinha acesso Ora, àquilo aqui que temos aconteceu. mais uma influência. Sem margem para dúvidas, nós vivemos de influências. Há umas que nós aceitamos, há outras que nós refutamos e há umas que nós abraçamos e que transformamos e às quais damos continuidade. Portanto, eu acho que de cada vez que eu escrevo estou a dar também continuidade àquilo que o povo da minha freguesia e o povo da minha ilha faz e fez e às técnicas de sobrevivência que foram adaptando e criando ao longo dos tempos. Então talvez possamos Verdade. retomar Possamos retomar. as obras. O Lado de Dentro do Lado de Dentro é mais uma coletânea da qual eu fiz parte, muito orgulhosamente fiz parte. Sucumbi a um convite de um amigo meu, o Filipe, que é exatamente o organizador desta coletânea, e esta coletânea teve um objetivo social muito interessante. Eu gosto muito de causas sociais que valham a pena e que possam perdurar, e este é um exemplo disto. Esta coletânea consiste em compilar um conjunto de textos subordinado ao mesmo tema, às grades, ao lado de dentro, para que possam angariar fundos para que um projeto nacional possa avançar, que é levar poesia adentro dos estabelecimentos prisionais de Portugal. Portugal continental e os arquipélagos. O Filipe é, neste momento, o promotor deste projeto e é um projeto que, infelizmente, ainda não recebeu a atenção devida dos nossos governos, porque é altamente meritório e é uma forma de colocar aqueles que estão por detrás das grades em contacto com o mundo exterior, ou de lhes permitir voar um pouco para além daquilo que lhes foi oferecido temporariamente, que é o cumprimento de uma pena. Portanto, foi um desafio que eu aceitei. Foi um desafio complexo porque há escritores que fazem parte desta coletânea que eu conhecia de reputação e que agora estão lado a lado comigo nestas páginas, como o Richard Zimmler, que é alguém que eu gosto bastante de ler. Portanto, uns de nós começam a obra e os outros encerram a obra. Então vamos ver se de facto esse projeto, mais dia menos dia, arranca levando esse universo de possibilidades e de sonhos às nossas cadeias. Sem margem para dúvidas. E não sei se às tantas inspirado pelo lado de dentro, do lado de dentro, a minha última obra publicada a título individual tem o nome Sui Generis. Aliás, este nome já provocou muita controvérsia, porque quando convidei alguns amigos para estarem presentes no lançamento, eles pensavam que se trataria de um romance. Na Casa do Homem Sem Voz. Pronto, Na Casa do Homem Sem Voz não é, efetivamente, um romance, nem sequer uma novela, é um livro de poesia. E eu vejo a poesia precisamente desta forma. A poesia oferece-nos voz, possibilita-nos o contacto com o outro e eu não conseguiria imaginar um mundo em que nós não tivéssemos voz. E essa é uma voz comum, é uma voz que vive das nossas angústias comuns, E que coletivas. se transforma ao longo dos tempos e que se adapta e que sobrevive. Eu acredito, sinceramente, que um dia, quando eu morrer, o autor de Carne e Osso morrer, o que aqui está nesta obra sobreviverá aos meus ossos, provavelmente, e será alimentado por tantos outros que se encontrarão naquilo que está aqui escrito. Portanto, escrever é uma vantagem. Tem sido, na sua vida, um trampolim para uma certa internacionalização do seu percurso. Como é que isso tem acontecido? É uma boa pergunta. As coisas acontecem muitas vezes de forma natural. Eu sou uma pessoa extremamente tranquila e bebo muito devagar. Portanto, eu gosto de ir saboreando os momentos, ao passo que eles vão acontecendo, sem que eles se precipitem uns sobre os outros. Eu tenho recebido, felizmente, alguns convites e alguns contactos, precisamente, ou de outras ilhas, ou até de Portugal continental, para participar
em alguns momentos, em algumas celebrações, em alguns encontros, em algumas tertúlias e palestras que visam precisamente divulgar a poesia, alimentar a poesia e alimentarmos-nos também da poesia. As coisas vão aparecendo, vão acontecendo de forma muito... O Pedro trouxe algum poema que nos pudesse ler? Tem algum predileto? Escolher um poema predileto é como escolher o filho favorito. Não há filhos favoritos quando os pais e as mães são é muito complicado. Dedicados de escorpião. Mas posso partilhar, então, para ter um critério, para que os outros poemas não possam acusar de discriminação, posso partilhar convosco o último poema que foi publicado e que faz parte, precisamente, da coletânea literária da Academia de Letras e Artes. Então vamos ouvir esse poema. Vamos, é um poema dedicado à minha avó, porque creio que ela terá sido sempre uma referência na minha vida, principalmente porque ela soube preservar aquilo que era de preservar. Intitula-se O Limoeiro da Minha Avó. No fundo do quintal, como no fundo da memória, está o limoeiro da minha avó. É lá que moram as brincadeiras de criança, os segredos, as cabanas e os jogos sem fronteiras. 2 ou 3 índios e um barquinho de papel. Talvez lá mora também um chá preto, numa chávena de porcelana velha e um torrão de açúcar. Lá de vez em quando, ao cheiro de um limão galego, recordo-me das tranças da minha avó. Ora, aí está o limão galego, não é? Está aí todo um conjunto de referências kinestésicas, dos sabores, dos cheiros, das cores. Exato, a memória ao toque da pele, mesmo à superfície. A bem da verdade, todo esse processo de escrita ao longo de décadas tem-nos feito receber algumas distinções, das quais se deve orgulhar bastante, não? Orgulho-me bastante, mas com os pés bem assentes na terra, sei que há um longo caminho a fazer. Há uns anos atrás participei num concurso que obviamente serviu para o que serviu na altura, serviu para que eu ganhasse mais confiança do Discover Açores, de um concurso que foi promovido pela Mirateca Artes, quase ao abrigo do nosso amigo Terry Costa, precisamente, e ganhei o primeiro lugar com um conto, estranhamente, não foi com poesia, foi com um conto. Eu já participei também num concurso nacional em Aveiro, de jovens escritores, em que tive um honroso reconhecimento e em que o meu texto esteve exposto no Museu de Aveiro durante alguns meses, o que foi também para mim bastante interessante, porque tive a oportunidade de ver o meu texto, que geralmente está em algo deste tamanho, exposto numa parede, à mercê de todos aqueles que o quisessem ler, e outras coisas que vão acontecendo e outros reconhecimentos que vão acontecendo, como o facto de ter sido convidado para a Academia de Letras e Artes de Portugal e agora também para a Sociedade Brasileira de Poetas Aldravianistas. A relação com a nossa diáspora, quer nos Estados Unidos, Canadá, Bermuda, Brasil, que tem-se vindo a estreitar bastante nos últimos tempos. É verdade, eu tenho reparado nisso, eu tenho lido muito, tenho visto bastantes notícias. Após aquele processo de afastamento e de partida, parece-me que estamos a encontrar agora o regresso. O cais está a transformar-se novamente num cais de partida, mas para irmos ao encontro. E têm surgido bastantes iniciativas que visam precisamente promover esta reaproximação, principalmente Brasil, comunidades nos Estados Unidos da América e Canadá e os Açores. E a diáspora... E o Paulo, escritor, poeta, o Pedro Paulo, como é que tem feito essa relação? Ainda não me desloquei, vez alguma, às comunidades, mas este é um projeto futuro. Eu tenho muitos projetos e vou-os sedimentando muito devagar, precisamente porque gosto de saborear as coisas, mas tenho mantido em contacto bastantes vezes com muitos amigos que vivem precisamente na diáspora, estando em contacto, acarinhando-os, convidando-os a vir cá, alimentando os seus projetos. E encontrando-os também nos eventos e nos congressos internacionais em que participa. Sim, sem dúvida. Por exemplo, no mês passado, nós tivemos a oportunidade de participar nos colóquios internacionais da Lusofonia, da Associação Internacional dos Colóquios da Lusofonia. Do nosso amigo Cris Cristelo. Muitos amigos comuns, felizmente nós temos pessoas muito interessantes e muito proativas, e há de se lhes
temos de lhes tirar o chapéu e valorizá-los e estimá-los, que é algo que muitas vezes no nosso arquipélago não acontece. Nós não valorizamos com peso e medida as pessoas que fazem algo em prol do outro, muitas vezes de forma abnegada, e então tenho participado bastantes vezes já nos colóquios da lusofonia, que é um ponto de aproximação. Aliás, em outubro de 2018, existirá a participação de uma comitiva, precisamente, do Brasil, nos colóquios da lusofonia, que decorrerão no Pico. Mas os colóquios da lusofonia já estão relacionados com as nossas comunidades desde sempre, não é? Mas vem uma comitiva grande nos próximos colóquios. Projetos para o futuro? Projetos para o futuro. Continuar a contribuir para uma sociedade melhor. Através da escrita ou através do que seja, através de projetos pessoais, profissionais. Eu acredito muito que nós temos uma obrigação moral de contribuir para um mundo mais equitativo, mais justo, mais humano, porque nós somos humanos, mas o mundo muitas vezes em que nós vivemos não o é, é extremamente desigual. Obviamente, se eu puder colocar isto naquilo que eu escrevo e alimentar-me disto e fazer com que os outros se alimentem disto, é o meu projeto de vida. Mas não é só escrita. Eu sei que a sua vida é feita de altruísmos. O facto de ser chefe de agrupamento, de escuteiros, entra nessa dinâmica de olhar para o outro, de ajudar os nossos jovens. E de ser ajudado. E de ser ajudado também? E de ser ajudado. Como é que isso se tem traduzido na sua vida, esse altruísmo? Bom, eu sou escoteiro desde 1993, portanto, sou escoteiro há muitos anos e ser escoteiro é uma forma de se estar na vida, é uma forma de viver. O facto de ser chefe de agrupamento aconteceu por força das circunstâncias. Não foi opcional, não existiram eleições nem candidaturas para que eu pudesse ser chefe de agrupamento. Aconteceu porque havia a necessidade de termos um chefe de agrupamento para que o agrupamento pudesse sobreviver. Mas antes de o ser, a minha vivência como escoteiro, eu como dirigente no agrupamento, era exatamente a mesma. Congregar, unir esforços, trabalhar em prol da comunidade, neste caso da freguesia de Ginetes, e valorizar o outro. Acima de tudo, valorizar o outro. Nós recebemos imensas crianças de várias famílias, de vários estratos económicos, com várias realidades, mas há denominadores comuns. A necessidade do reconhecimento, a necessidade do afeto, a necessidade da valorização. Se nós reconhecermos as competências e as capacidades dos nossos miúdos, dos nossos adolescentes, se nós os valorizarmos, se nós os incentivarmos, se os responsabilizarmos, nós estamos a criar futuros heróis. E porquê que é importante que as famílias tenham consciência que as crianças, os pré-adolescentes, os jovens, estejam integrados nesses grupos com essas dinâmicas? Qual é o conselho que dá às famílias? Eu acho que as famílias, todos nós, precisamos de aprender e precisamos de rever muitas vezes os nossos padrões, precisamos de rever também os nossos valores e precisamos de rever as nossas prioridades. Eu conheci muitas pessoas e algumas destas famílias que olhavam para os escoteiros e para outras associações do género ou para instituições, clubes desportivos, como um depósito. O meu filho estará ali, está seguro durante 1 ou 2 horas e está relativamente bem. Estas associações, essas instituições têm um papel social muito, muito importante, muito significativo e que caminha de braço dado com a escola e com a formação que se recebe também dentro das próprias casas. Quando o meu agrupamento participou, por exemplo, no Ecolocais, os miúdos do agrupamento aprenderam a reciclar, a reutilizar, aprenderam a plantar, aprenderam a semear, aprenderam a criar e fazer os seus próprios processos de combustão. Portanto, o escotismo... Obedecer a regras também. Obedecer a regras, à disciplina, cumprir, convidar os outros a cumpri-las, a aproveitá-las em seu benefício, e daí que o escotismo seja extremamente vantajoso. Muito importante, não é? Realmente é interessantíssima toda esta caminhada que tem feito e bastante plural. E como lhe tem ajudado também nestas suas andanças pelo mundo da escrita,
pelo mundo das letras, no fundo, é a súmula de todas essas experiências que conduzem a esta proliferação da escrita aqui do escritor, poeta Pedro Paulo Câmara. Mais uma vez, muito obrigada e assim terminamos mais este programa, desejando a todos uma vida muito feliz e até à próxima. A Voz dos Açores, com Graça Castanho.